Vamos orar mais uma vez pela palavra da noite. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse privilégio, Deus, de falar um pouco da Tua palavra, de falar a respeito das verdades da Tua palavra, as verdades que eu tenho estudado e que fui convidado para falar nessa noite, Pai. É a Tua palavra, Deus, Tua palavra perfeita, Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia nessa noite, Deus. Nos ajude a entender a Tua palavra, me ajude, Pai, a explicá-la de maneira correta e fiel a ela e a Ti. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Eu quero pedir que abram as suas Bíblias em Lucas 9, capítulo 9, e vamos ler do versículo 7 ao 9. Lucas 9, versículo 7 ao 9. Amém? Vocês conseguiram achar? Isso não está tão escondido. Depois de Mateus, Marcos, Lucas. Amém. E a espera da chegada do Natal é uma coisa que é algo que simboliza algumas coisas. Primeiramente, simboliza a espera que o povo tinha pelo nascimento virginal, pelo nascimento do Cristo, pela vinda do Cristo. Essa é uma das coisas que são simbolizadas nesse período de espera, né? É o período que os antepassados, o povo de Israel esperava. E também outra coisa que simboliza é a segunda vinda escatológica. A segunda vinda escatológica é a segunda vinda de Cristo, para o fim das coisas, o fim de tudo, o que estamos esperando. E nós esperamos a celebração e alegria por causa da primeira vinda de Cristo. Por causa dessa vinda e da morte de Cristo, que nós podemos olhar, podemos ter esperança e vemos e procuramos e esperamos pela segunda vinda definitiva, quando Cristo virá para consumar tudo, de fato. A segunda vinda definitiva. E nos últimos domingos nós temos procurado falar dessa espera, esse tempo da chegada do Natal, que vai ser na sexta-feira que vem, mas nós vamos celebrar no culto do dia 27. E como essa espera nos dá esperança para viver, de como Cristo é aquele prometido ao povo de Israel e o nosso libertador, e de como vivemos, de como devemos viver nessa espera. Mas eu pergunto nessa noite, será que nós estamos esperando o mesmo Jesus que virá? Será que não agimos assim como o povo de Israel agiu quando viu Jesus pela primeira vez? Eles estavam esperando outro Cristo, porque eles não aceitaram a Jesus. Eles não aceitaram o Cristo. Eles estavam esperando outra pessoa. Será que nós estamos agindo assim? Ou será que a gente só está esperando alguém para resolver os nossos problemas mundanos, os nossos desejos, o nosso momento agora? Será que nós nos parecemos ao povo de Israel nesse aspecto? Vamos ler aqui. Lucas 9, 7 a 9. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Amém? Então nós sabemos que
Pelo contexto, Jesus estava fazendo milagres sem precedentes naquela região. Estava Cegos estavam vendo, mortos estavam ressuscitando, coxos estavam andando, leprosos estavam sendo curados, coisas inimagináveis estavam acontecendo naquela época, naquele momento. E é claro que o líder daquela região, o homem que estava guiando aquela região, basicamente, ele com certeza estava ouvindo do que estava acontecendo. E todos naquela região também ouviam. Todos estavam perplexos. O que está acontecendo? E nós vemos que Lucas sempre se refere a Herodes como um tetrarca. E outros também se referem a ele como rei. Só que o Herodes somente era tetrarca, significava ele era um líder que comandava aquela região. Mas ele não era rei. Ele não seria um rei. Ele era o filho do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, se vocês lembram um pouco da história. E o filho dele, esse Herodes Antipas, ele começou a reinar quando Jesus voltou do Egito, quando estava fugitivo, foi nessa época. E os ânimos nessa época, quando Herodes, quando eles estão contando para Herodes a situação do que Jesus está fazendo, os ânimos não estavam baixos, porque Herodes tinha recentemente mandado matar João Batista. Tinha cortado a cabeça de João Batista. E João Batista era uma pessoa muito querida pelo povo. Então Herodes tinha perdido popularidade. E Jesus estava ganhando popularidade na região. E a pergunta principal que corria entre todas as regiões, Herodes estava correndo sobre o palácio de Herodes, sobre onde ele estava. Todos queriam saber quem é esse homem? Quem é esse homem que está fazendo prodígios? Nós vemos no capítulo 5, versículo 21, os fariseus estavam perguntando: quem é esse homem que profere blasfêmias? No capítulo 7, versículo 20, os discípulos de João Batista estavam querendo saber: quem é você? No capítulo 7, mais para frente, no versículo 49, os que estavam na mesa, naquele momento que aquela mulher pecadora estava lavando os pés de Jesus, eles estavam perguntando: quem é esse homem? No capítulo 8, versículo 25, os discípulos perguntam: quem é esse homem que até a tempestade lhe ouve e lhe obedece? As pessoas desejavam saber quem é esse homem, quem é? Estão procurando respostas. E o texto, nós vemos que demonstra que Herodes estava perplexo. As pessoas estavam dando hipóteses sobre quem que poderia ser Jesus. Primeiro, uns falavam: ele deve ser João Batista. E é interessante perceber que nós não vemos em nenhum texto que João Batista tenha feito milagres. Então, não haveria essa comparação clara com Jesus, mas isso demonstraria como que João Batista estava em alto apreço pelo povo. Eles viram que João Batista tinha acabado de morrer e aparece Jesus. Então eles começam a falar: não, pode ser João Batista. E também João Batista, esse João Batista, que seria Jesus, poderia ser alguém que está trazendo, está indo na frente do Cristo. Então é a primeira hipótese deles. Deve ser João Batista de novo, deve ter reencarnado, e ele deve estar indo à frente do Cristo. Ele vai nos entregar o Cristo, talvez. Então eles estão falando de Jesus, mas não o conhecem. Em segundo lugar, eles falam que Elias, outra pessoa que poderia ser aquele precursor do Cristo. Porque Jesus, aparentemente, não tinha o porte do Cristo. Eles estavam esperando alguém que os libertasse com força, um general de guerra que os libertasse das mãos do Império Romano. Eles estavam esperando alguém assim, um general, alguém que libertasse eles.
Então eles falam, deve ser Elias. Ele deve ser alguém que vai trazer o Cristo. Mas esse Jesus, não, eu acho que não é o Cristo não, viu? E por último, nós vemos no texto que falam que Jesus deve ser um profeta dos antigos. E eles não deixam claro qual profeta. Mas existe outro texto em Mateus 16 que menciona a Jeremias. E isso é porque tem um texto mais antigo, que não está na nossa Bíblia, um texto, talvez uma lenda, que falava a respeito de Jeremias, que escondeu a arca e o tabernáculo. Então talvez eles estavam pensando, nossa, esse Jesus vai trazer o tabernáculo e a arca para a gente. Ele vai devolver o que a gente perdeu. Jesus era uma possível pessoa que ia restituir as coisas perdidas de Israel, eles pensavam. E eles diziam quem Jesus era, mas não o conheciam. E Herodes desejava satisfazer sua curiosidade. Herodes estava querendo ver o que ele poderia conseguir com esse Jesus, que é tão popular. Será que seria bom para ele, para o reinado dele? E o coração do povo também estava focado naquilo que eles poderiam ganhar. Num tempo de desespero do povo, eles estavam desesperados. Eles estavam conquistados pelo Império Romano, depois de ser conquistados pelo Império Helenista, estavam num tempo que estavam perdendo a identidade deles. Eles queriam libertação. Eles não tinham mais liberdade. Eles estavam sob julgo da política do Império Romano, sobre o julgo social. Eles queriam ser libertos. Eles queriam alguém. E eles olhavam para Jesus e falavam: esse, esse pode nos libertar de fato, ou pode nos entregar aquele que nos vai libertar. Eles queriam algum libertador físico. E uma coisa fica clara, que eles falavam de Jesus muito, mas eles de fato não sabiam quem era Jesus. Isso é algo que fica evidente. E da mesma maneira que aquele povo queria um Cristo para resolver os problemas deles, seus problemas na terra, quantas vezes nós lidamos com Jesus exatamente da mesma forma? Quem nunca foi atrás de Jesus para resolver um problema imediato? Ou para resolver problemas emocionais? Somente para isso? Questões financeiras? Quantas vezes nós não estamos exaustos, querendo resolver um problema, querendo ser libertos, e queremos Jesus somente buscando uma solução terrena. Quantas vezes nós não nos assemelhamos ao povo de Israel naquela situação complicada e triste que eles estavam? Assim como eles estavam sendo oprimidos, nós como cristãos somos constantemente sufocados pelos obstáculos que nos fazem pelo menos alguns dias não querer levantar da cama. Falta de recursos financeiros, doenças, medos que nos paralisam. Como somos tentados a falar de um Jesus que somente resolve esses problemas? E a gente se esquece do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Cristo. E a questão é que
Cristo, na sua misericórdia, no seu amor, Ele nos ajuda nas nossas questões, Ele nos apoia, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós, cuida dos nossos corações, cuida das nossas dores, Ele está com nós. Mas não é isso, não é só isso, essa é a questão. Às vezes o nosso foco fica tão nisso que esquecemos o verdadeiro sentido, o verdadeiro Cristo, e nos assemelhamos àqueles que só falam de Cristo, mas não o conhecem. No mesmo capítulo, nós vemos que Jesus pergunta a seus discípulos, no mesmo capítulo mais para frente, Jesus faz a pergunta para os discípulos. Primeiro pergunta o que o povo fala dele, e o povo fala exatamente aquilo que falou para Herodes. E aí Jesus pergunta para os discípulos, mas quem vocês falam? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde na lata, na hora: Jesus, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. E fica evidente que os discípulos também esperavam que Jesus instituísse um reino na terra. Eles estavam atrás de Jesus porque pensavam receber algo na terra, algo a mais, algo, nossa, vou seguir Jesus, quem sabe ele me dê, ele faça que eu seja rei de uma nação, eu vou ganhar alguma coisa, nossa, estou com o Cristo, ele vai libertar a gente, finalmente. Mas Jesus ia lhes dar algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Eles estavam tão cegos pelos problemas deles, pelos problemas terrenos, que não conseguiam enxergar. Tanto que tinha alguns, tinha o Zelote em meio aos discípulos, que era o Zelote era um grupo que é, meio que seguidores daquela rebelião dos Macabeus, que houve, que queriam tomar o reino à força, queriam se rebelar contra o reino romano, e tinha entre os discípulos um desses que estava talvez esperando, nossa, quando que Jesus vai falar, pega nas armas, aí eu vou brilhar. Quando, imagina como ele estava, né, esperando. E Jesus veio para nos dar muito, veio para lhes dar e nos dar muito mais, infinitamente mais do que eles estavam esperando. Ele veio nos dar vida eterna e acesso direto ao Pai. Não para procurar estabelecer as coisas aqui na terra, mas para perder e repudiar tudo na terra, para assim ganhar a vida eterna. Jesus não veio para preceder o Cristo, para ser aquele que traria o Cristo, mas ele veio para ser o Cristo, que conectaria tudo o que se havia perdido. Ele não veio para devolver o tabernáculo e a arca, como alguns pensavam. Ele veio para nos tornar tabernáculos e para morar em nós. Isso é loucura. Diante disso, as coisas da terra agora são pequenas. Ele ia muito mais além das expectativas do povo. Muito mais profundo do que somente restituir um reino político, um reino militar, acima de outros reinos. Jesus veio para restaurar vidas e para dar vida eterna através da renúncia dessa vida. E os discípulos ainda não entenderiam no momento. Eles ainda ficariam pensando, né? Nossa, vamos fazer alguma coisa. Por isso que foi o choque, né? Quando Jesus foi crucificado e todos fugiram. Na hora eles falaram, meu Deus, já era. A gente pensava que Jesus era o que ia libertar a gente, mas ele tá lá na cruz. Aí eles fugiram. Pensa só, então eles não entenderam na hora. E só vieram entender depois.
E assim como Cristo chamou os discípulos dele para andar junto com ele, ele nos chama hoje, ele nos chama hoje para andar junto com ele. E quanto mais caminhamos com ele, mais o conhecemos. E alguns o conhecem apenas de ouvir falar. E outros não conhecem nada dele, porque de fato não andam com ele. E é quando nós caminhamos com Jesus, nós temos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com os irmãos, nós somos levados a conhecer mais desse Jesus, do Cristo, que veio para nos dar vida eterna, não para que ganhássemos uma vida aqui na terra, para sermos morada do Deus vivo, do Deus eterno, não somente para resolver problemas pontuais. Ele veio para resolver tudo para sempre. E viver uma vida que não entende isso pode fazer principalmente duas coisas na sua vida. Uma coisa afeta na sua espera por Cristo, porque você pode viver tão focado nas coisas que você não deseja a volta de Cristo. Eu já vivi por isso, às vezes, na minha adolescência. Eu falava, não, eu quero que Jesus venha, mas que ele venha depois de eu casar. Eu quero casar primeiro. Não, eu quero muito que Jesus venha, mas eu quero me formar primeiro, quero ter uma família. Aí quando eu tiver, quando eu tiver tudo pronto na minha vida, Jesus pode vir. Faz sentido isso? Outra coisa é na teologia da prosperidade, por exemplo, quando alguém fala, Deus vai te dar muito, Deus vai te colocar sobre muito, para você ter muito. Deus pode te dar. Deus pode te dar muito para abençoar muitas pessoas. Deus, cada pessoa tem um plano. Deus tem um plano para cada pessoa. Porém, se o seu foco está nisso, em ter muito, em construir o teu reino aqui, vai chegar na hora que Jesus vem e você vai falar, mas Jesus, e tudo isso aqui é, pode, acho que você não precisa vir ainda. Acho que pode vir mais tarde. Deixa eu acumular um pouquinho mais. Eu já construí meu reino aqui, eu tenho. Para que eu preciso de outro reino? Como é complexo, né? Então, a questão não é que devemos nos desfazermos de tudo, devemos não ter nada, não é essa a questão. A questão é onde está o nosso coração, onde está o foco. O foco não é isso. O foco é além. O foco é a eternidade. Esse é o foco. E as pessoas que não conhecem a Cristo, hoje elas fazem a pergunta: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse homem? Quem é o Cristo? E o que a gente vai responder se nós não sabemos também? O que nós vamos responder? E como que a gente pode esperar alguém que a gente não conhece? Meus irmãos, é necessário que nós conheçamos o Jesus, o Cristo, do qual falamos, pelo qual vivemos e o qual esperamos. Como é necessário. E eu quero os convidar a conhecer cada vez mais a Cristo. Não pelo que Ele pode te dar, não pelo que Ele pode fazer por você, mas sim pelo que Ele é. Porque Ele te pode dar muito mais do que você imagina. Israel esperava um general de guerra, aquele que entregaria o general. Eles estavam esperando alguém que fosse restaurar o reino de Davi,
Eles estavam esperando alguém. E quando viram que Jesus não era nada daquilo que eles estavam esperando, o rejeitaram. Meus irmãos, conheçamos a Jesus pelo estudo da palavra. Pelo estudo da palavra. É somente por lá que a gente pode conhecer Jesus. Porque não tem outro meio. Não tem. É só pela palavra. É pela palavra, pela oração, pelo momento com Ele, pelo viver na igreja. Mas afinal é pela palavra. Porque se não conhecemos a Jesus, o que que garante que Ele nos conhece? Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, meus irmãos. A palavra que está no meu coração. E conheçamos mais o nosso Senhor. E o esperemos da forma correta. Temos que esperar por Ele. E Ele virá. Ele virá pela segunda vez. E é isso que nos dá esperança. Essa é a única esperança que nós temos. Não a esperança de ter coisas aqui na terra. Não a esperança de bens materiais. Não a esperança de uma cura. Não a esperança de uma vitória. Mas a esperança do Cristo que virá. É isso que nos capacita. É isso que nos ajuda a continuar em frente. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus, que é libertadora, Deus, que é dura, Pai, mas é suave também, Deus. Nos guia. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo na nossa vida, que nos guarda para o dia que virás definitivamente, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que nos deixaste conosco. Obrigado, Pai. Nos ajuda, Deus, a olhar para Ti, a não perder os olhos de Ti, Deus. A não crer quando as pessoas disserem, oh, olha Cristo lá, Cristo está no outro lugar. Só que tantas vezes as pessoas somente estão querendo guiar a coisas que podemos ganhar aqui na terra e não nos revelam a Ti, não nos mostram a Ti. Nos ajuda, Deus, a estudar a Tua palavra, a desejar mais de Ti e, sobretudo, a Te conhecer mais, ó Cristo, e a desejar a Tua volta e esperar em Ti. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.